Nosso tema de hoje é o mundo do audiovisual, especialmente a televisão, e as formas como ele pode ser utilizado para promover a cultura afro-brasileira e combater o racismo. E também como veículo para mostrar à sociedade o talento, as ideias e a produção de pessoas e grupos que contribuem para a criação e a renovação das várias expressões dessa cultura. Ele tem 77 anos, 60 dos quais dedicados ao samba. Estamos falando de Zé Flores de Jesus, o Zequete, a voz do morro. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Zequete, de onde vem esse nome, Zequete? É de quietinho mesmo? Eu era muito sossegado, muito quieto, falava muito pouco. Até hoje eu falo pouco. Daí Zé Quietinho, acabou o Zequete e ficou, né? Fez sucesso até hoje, Zequete. Que homenagem você não recebeu que gostaria de receber? De vocês, pô, meus amigos, meus companheiros, meus colegas. Sabe, a gente está aí querendo receber mais, quanto mais melhor. No entanto, é preciso cantar. O Teatro Opinião era a referência da época. É preciso cantar para alegrar a cidade. Tanto riso, quanta alegria. No início dos anos 70, fez grande sucesso com Máscara Negra. Depois disso, continuou compondo, participando de shows e fazendo amigos. Já passou, né? Já passaram os tempos e eu tô em outra agora. Tô em outra. Tá em qual? Nas mulheres, pô. Com as mulheres. Tu tá rindo? Nosso convidado de hoje é jornalista, escritor e produtor cultural. Como tal, foi um dos produtores na então TV Educativa do Rio de Janeiro, do primeiro núcleo de cultura afro-brasileira de nossa televisão, dirigido por Fátima Vilas Boas. Entre suas produções, destaca-se o Aô Dudu, Pele Negra em Yorubá, primeiro programa com essa temática no Brasil. Depois disso, foi responsável pelo Afro Talk Video, realizado no Museu da República, por onde passaram grandes nomes como Helena Teodoro, Muniz Sodré, Ney Lopes e Marília Barbosa, entre muitos outros. E atualmente esse programa prossegue com o nome de República do Samba, tendo recebido Walter Alfaiate, Moacir Luz e Aldir Blanc, infelizmente falecido recentemente. Vamos conversar com o pesquisador, jornalista, escritor e produtor cultural Mauro Viana. Mauro, é um grande prazer para nós recebê-lo aqui, nós que o conhecemos pessoalmente, acompanhamos esse seu trabalho, valorizamos muito o que você tem feito, né? Agora, gostaria de saber, para a gente começar a nossa conversa, como é que o jornalismo entrou na sua vida? Eu não sei se eu dou boa noite, boa tarde ou bom dia. De qualquer maneira, eu, antes de mais nada, preciso agradecer a você, Medeiros, ao Filó e a Courtney pelo convite. Um dos primeiros convites que reconhecem a nossa trajetória. Muito obrigado por isso, isso é muito importante. E, nesse sentido, estou muito feliz. O jornalismo entrou... muito interessante e engraçado esse tipo de pergunta e de resposta, porque minha mãe sempre dizia: você nasceu às 8h25, na hora do repórter Eres. Na hora... Alô, alô, repórter Eres, alô? Aí, depois de algum tempo, não entendia muito, assim, não entendia muito na sequência normal da vida, no dia no dia. Na escola, na básica, né, fundamental, eu era um cara muito bom em redação. Com 8 anos, eu tirava sempre o primeiro lugar, e eu não entendia bem isso. Também não valorizava muito, entendeu? Assim, primeiro lugar, 100, 100, 100,
jogava do lado e pronto. Era natural, né? Não, era natural. Você não se preocupava com isso, saía de você. Nunca entendi assim que eu escrevia, como hoje as pessoas falam, fulano escreve, fulano... Eu nunca entendia como tem... Então, assim, era muito natural, só que é aquela coisa, muito natural, como beber água. E nunca estudei nada especificamente. Depois... Mas, perdão, você gostava de ler? Gostava muito de ler e muito... Era muita conversa com minha família, com meu pai, com a minha mãe e também com a minha avó, né? Então essa era uma troca muito grande, né? E depois dessas conversas eu fazia alguma coisa escrita, sabe? Mas a minha cabeça funcionava assim: quando eu crescer, eu vou ser alguma coisa, vou estudar alguma coisa, mas nunca inseria a literatura ou o jornalismo ou o ato de escrever em si. Para mim, aquilo não estava fora de mim, entende? Assim, fora de mim, eu não associei, não tive esse estímulo da família mesmo. Olha, ele escreve, de ninguém. Então, o jornalismo entrou na medida que eu vou desenvolvendo esse caminho. Mas era muita coisa eu lia muita revista na adolescência de música. Sim. E as pessoas eram meus ídolos: Tarek de Souza, Ana Maria Baiana, Ezequiel Neves, eram os meus ídolos, né? Então, depois eu passei a ler muito, eu entendia de música, porque eu tinha amigos que trabalhavam em lojas de discos. E saiu o disco, os discos, aí eles traziam, a gente decifrava o disco, quer dizer, devorava o disco, capa contra capa, e lia todos em encartes. E quais eram os seus intérpretes preferidos naquela época? Então, eram discos vinis e discos estrangeiros de artistas americanos estrangeiros, negros. Então, o Ralph Thomas, que eu acho espetacular, tudo era um choque, né? E não era um choque para a gente. O Ralph Thomas era um choque. O James Brown era outro. Toda vez era um choque, era uma coisa assim que desorganizava a gente, assim. A energia que aquela música transmitia, né? A Isaac Hayes. Nossa, Isaac Hayes era como o mundo estivesse acabando. Perry White. Então, até isso, esse estrondo ecoa em mim, em pessoas que eu conheço até hoje. Esse impacto ele foi muito forte, muito forte. E dos brasileiros, que a gente gostava muito do brasileiro, eu me lembro muito bem, eram essas pessoas que também davam esse tipo de impacto, os artistas, como Secos e Molhados, a Maria Alcina, assim, o Grupo Terço, né, de Minas Gerais. Eram essas... Era também o Moraes Moreira com o grupo... como é o nome do grupo? Novos Baianos. Novos Baianos, aquele impacto assim, sabe? E depois, mais tarde, foi a banda Black Rio, né? A banda Black Rio. E aí a gente vai estudando também, vai aprendendo e estudando. Então, fui aprendendo e estudando. E, ao longo do caminho, surgiu... Eu trouxe até o livro que está aqui, o livro que me surpreendeu muito. Eu fui trabalhar, eu trabalhava, depois fui trabalhar na área administrativa, e aí fui trabalhar na área administrativa do Jornal do Brasil. Então, aquelas pessoas dentro do Jornal do Brasil, era outro susto, assim, que você vem de uma família, uma cultura católica, dentro daquela organização, e aí tinha aquelas pessoas todas libertárias. Eu falei, nossa, eu quero ser esse negócio aí. Essa gente fala pra caramba, gesticula, e está sempre discutindo, sabe? E eu trabalhava no terceiro andar do Jornal do Brasil, na Avenida Brasil, e ia para a redação, fugir, daqui a pouco meu chefe ia me chamar. Depois da redação do Jornal do Brasil, surgiu a Rádio Cidade. Aí foi outro susto, outro impacto, outra desorganização. Foi assim com a
como a primeira pessoa que eu conheci dentro da Rádio Cidade foi a Maria de Sá, que hoje dirige o Circo Voador. E ela sempre fala, eu conheci ele pequenininho, era petitininho, era nada, esse garoto aqui, conheci ele, me perturbava lá na rádio. E aí foi Maria de Sá, Eliakim Araújo, Sérgio Chapelin, e várias outras pessoas de locução, e eu pirava com aquilo, com aquela coisa da rádio, do equipamento, do cara botar a fita, de botar o CD, de fazer a chamada. E aí eu esqueci. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui sozinho numa rádio e disse, eu quero trabalhar aí. Esqueci disso. Aí o cara disse, você quer trabalhar aqui? Vai fazer o que aqui? Eu falei, não, eu quero trabalhar aí nesse negócio aí, eu não sabia do que era. Aí ele falou assim, então você volta amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte. Ele me apresentou as pessoas dizendo, olha, ele disse que quer trabalhar aqui. E ele chegou na hora. Mas aí não avisei pai, mamãe, vó, ninguém. Eu fui sozinho, com 8 anos de idade. Aí eu fui lá. E ele falou assim, você sabe fazer isso? Eu não sabia nem do que se tratava aquilo. Eram rolos de fitas, era gravador, eu não sabia. Mas eu gostava daquele ambiente, daquele negócio do estúdio. Sempre gostei desse negócio. E aí eu associava muito aí o jornal que, quando eu nasci, veio a vinheta do jornal a Repórter S, e eu associava muito aquilo. Né? Associava muito ao Contígio Teodoro, o Dair Marzano, Rádio Tupi, sabe? E eu sempre tive essa coisa assim. E eu ia nas rádios depois, eu descobri onde é a Rádio Tupi, descobri onde é a Rádio Tamoio, onde é a Rádio Mundial, ia pedir música. Mas eu não sabia que eu estava me encaminhando, sabe, para essa profissão, não. Era só uma coisa de uma sedução, de um encantamento, na verdade, é isso. Era um encantamento, eu não sabia. Vou trabalhar nisso, vou ser jornalista, vou trabalhar. Não tinha isso, não. Encantamento, eu queria ficar lá dentro, sabe? Queria ficar lá dentro, queria ver microfone, queria ver a pessoa falar. Então, com a Jussá, isso se viabilizou, com ele que era hoje, se viabilizou. Dentro do Jornal do Brasil, eu vi um anúncio no jornal, do próprio Jornal do Brasil, da Faculdade Hélio Alonso. Eu falei, nossa, o jornalismo. Mas aí eu já estava influenciado pelo aquele povo lá. Eu queria ser igual a eles, falar igual a eles. Assim, falar não é no sentido de, sabe, de falar no sentido de me expressar, não. Mas era aquela loucura, aquela falação, aquela gargalhada, aquela gente maluca. Tudo que é maluco eu sempre gostei. Eu sempre gostei de coisa maluca, mas para mim não tem nada de maluco. Era muito de... Depois eu fui entender que não era nada de maluco, era pessoas pensando. Né? Eu fui associar isso. Era pensamento fluindo, rápido, correndo, sabe? E isso tudo sempre me encantou. Então, na Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Cidade, com a Jussá, e depois eu vi esse anúncio, fui direto lá para o programa, para a faculdade, Hélio Alonso, fiz a minha inscrição e fiz as provas, eu não sabia nem do que se tratava. Eu sei que eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, porque era influência de dentro do Jornal do Brasil. E nós vamos falar mais sobre esse negócio no qual você entrou, inclusive como a questão racial se envolve nesse processo, no próximo bloco. Tá bom. Mauro, no final do primeiro bloco, você falava da forma como você ingressou na Escola de Comunicação do Hélio Alonso, Escola de Jornalismo do Hélio Alonso. Fala para a gente sobre isso. Então, eu vi o anúncio, como eu estava dizendo, e aí fui para lá, me inscrevi, todo entusiasmado, fiz lá um preparatório e passei na prova, e tudo foi numa sequência, tudo muito rápido, e entrei para a faculdade, só que quando eu comecei a estudar na faculdade, as matérias, né, de sociologia, antropologia, história, sei lá, cibernética, matemática, essa coisa toda,
Nada daquilo me impactou, não. Nada me impactou. Eu, é bem aquilo, é bem aquilo, não, porque não me impactou. Mas aí tinha uma turma, tinha galera. Eu era da galera que saía toda noite ia para a rua, à noite mesmo, toda noite, todo dia, toda noite. Então, eu não era daquela galera que sentava na frente que tirava nota boa. Eu sempre tirei nota boa, mas eu sempre fui da galera dos chamados bagunceiros, mas é ali onde estava a criatividade, né? Então, eu fui passando esse período todo, primeiro, segundo, quarto termo, todos os períodos, mas muito fluido, assim, muito tranquilo. Só tirava nota boa, 8. Falei, ué, acabou a prova? É só assim? Pá. Então, eu queria uma coisa mais difícil. Queria um desafio. Aí dentro daquilo, eu era muito... e ainda funciona muito assim, muito de entender como o princípio da coisa. Por que é assim? Para que serve isso? E por quê? Aí a minha amiga, lá, que mora hoje muitos anos já, minha amiga, estudou comigo lá, Ileia Ferraz, era da minha turma, da faculdade, e outra minha amiga, Alva Júlia, que tinha uma namorada, o Paulo Pimentel, que trabalhava na TV Globo e que me falou assim, você quer trabalhar na TV Globo? Eu falei, acho que não, esse negócio de sair emissora aí, toda comprometida, todo mundo tinha muito preconceito contra a TV Globo. Na verdade, a gente tinha todos os preconceitos contra a televisão, a gente queria trabalhar lá no Jornal do Brasil, só. Nem Folha de São Paulo. Era só Jornal do Brasil, que era o sonho de todo mundo. Mas TV Globo, não sei. Aí fui fazer teste, essa coisa toda, e também, de novo, o estúdio, né? Aí eu estúdio de novo, vi de novo o estúdio, e passei por todos os testes, passei por todos os setores, departamentos de edição, de reportagem, de tudo. Então, aí, daí eu comecei a fazer a jornada dupla. Passei na TV Globo, fui trabalhar na TV Globo e ao mesmo tempo estudava na faculdade de jornalismo. Dentro da faculdade tinha o seu estúdio de rádio, de televisão, de jornal, tinha tudo. Então, fui batendo essa bola. Eu editava jornal, depois eu fui programa de televisão, programa de rádio, e aí aquilo foi cada vez mais me interessando. Cada vez eu fui me tornando, sabe, aquilo. E Mauro, como é que entra nesse processo todo a questão racial? Então, a questão racial, assim, eu não tinha muita consciência da chamada questão racial. Eu não tinha muita consciência porque, dentro da minha família, a gente tinha uma estrutura familiar onde o meu pai é uma pessoa que veio de Minas, veio de Campos, de Goitacazes, e veio de lá, veio morar no Rio de Janeiro, e minha mãe era uma pessoa do Rio de Janeiro já, e pessoas muito assim, voltadas para o que a gente chama hoje de cultura negra, que a gente não tinha esse nome. Toda a tradição da religiosidade, da oralidade, da comida, das reuniões de família, da integração, da fraternidade, o Ubuntu, o que chama de nós por nós, a gente praticava isso, só que não tinha conceituação, pelo menos eu não conhecia os conceitos. Então, quando eu parto para esse segmento de uma maneira política, de uma formação política, eu também vou com o mesmo entusiasmo que eu vou para o jornalismo, com o estúdio. E aí conheci muitas pessoas e as pessoas me ensinaram muitas coisas. Eu comecei a botar nome naquilo que eu praticava desde criança. O nome disso é isso? Que legal! Aí a mãe de santo
É isso. Tem esse nome, tá. Isso aqui que a gente fazia ali em casa, essa reunião de família, almoço, meu pai sentado. Então, na minha casa, sempre uma casa africanizada, sabe? Sem assim, a bandeira. É natural. A estética, tudo era natural. E aí, essa formação de que vem da minha casa, da minha família, é que eu levava para a rua. Tudo isso se refletiu, então, na sua participação na criação do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da então TV Educativa do Rio de Janeiro. Quando aparece a Fátima Vilas Boas e me faz esse convite, é porque a Fátima Vilas Boas também estudou na Hélia Alonso, mas anterior a mim, uma turma anterior. E ela sabia que eu trabalhava na televisão. E eu tinha feito um piloto na TV Globo e tinha feito estágio na TV Globo para repórter. E tinha também feito um piloto para apresentar o jornal. E ela viu isso, as fitas, viu tudo. Ela dizia, eu quero você para apresentar esse programa. É você a pessoa certa. E quando a gente foi fazer, para mim, não era para mim, naquele momento, apenas um meio de comunicação. Era um meio de extensão do que eu fazia na rua, no dia a dia. Era extensão. De como eu agia, como eu atuava e minhas atitudes políticas, até hoje. Então, assim, para mim era guerra. Tinha guerra interna dentro da televisão. Como é que era essa guerra dentro da televisão? A guerra é porque tinha a proposta era muito nova, embora é muito louco isso. A proposta era muito nova e, por ser nova, era muito absurdo isso. Assim, você pode morar num país desse e aí você tem profissionais da televisão, da televisão, que quer implantar um núcleo que é da maioria da população do país, e aí tem uma resistência interna de todo mundo, e começa a guerra. Então, a gente se organiza politicamente, internamente, para confronta com outros núcleos, com a diretoria, porque todo aquele processo que todo mundo conhece, de desqualificação, de desmerecer, dizer que não sei. Então, por isso que a Fátima Vilas Boas é importante. Ela era a pessoa de frente, sabe? Que saía abrindo caminho, e a gente atrás. Então, até chegar ao núcleo, até chegar no marketing, que o pessoal do marketing conseguiu fazer isso. Captou recursos para outro programa, segundo eles, pela avaliação deles, seria mais importante, e o Alô Dudu e o núcleo todo ficou para o ano seguinte, e o ano seguinte nunca saiu, e o programa só teve uma única edição, que foi de 1998, e pronto, acabou. E os outros programas que eles conseguiram. Então, essa guerra que acontece, que é de hoje, que é de todos os dias, que cada vez... E hoje em dia as coisas estão muito mais complicadas, muito piores, porque a gente teve um retrocesso, né? Então, isso faz com que você fique mais atento e mais violento, mais aguerrido, sabe? Mais defensivo e ataque também. Então, eu sou muito... De tudo que eu já li, estudei, eu acho que a gente está no caminho proposto pelo Abdias Dias Nascimento, sabe? Da revolta, não da resistência, mas da revolta, do ataque, da guerra, né? E não mais da reação, isso ser positivo, como vocês fazem aqui. Agora, esse tipo de atitude sua e de tantos outros, tudo isso tem propiciado, e além de fatos externos, de uma série de acontecimentos, tudo isso tem propiciado um aumento da presença desse tema da questão racial nos jornais, né, na área jornalística de maneira geral. Todo dia nos jornais existem matérias sobre isso, e também na televisão, né? Houve uma ampliação desse espaço, uma aceitação maior.
Como é que você vê esse processo? Eu não vejo nenhum avanço, não sou nada otimista, acho que é um oportunismo mercadológico, porque eu também sou uma pessoa que estudo marketing, e na medida que existe o esforço próprio, pessoal, a pessoa transgredir, né, como diz a Bell Hooks, mas para transportar e para ela existir nessa sociedade, ela precisa sofrer, brigar todos os dias. Então, esse trânsito, essa trajetória fez que se criou uma classe média preta. E o mercado está interessado nessa classe média preta. Não é uma questão de... Eu não acredito em avanço. Acredito nesse mercado. Aí vai para a galerinha, vai para o shopping, mamãe leva para o shopping, papai compra um carro, mamãe compra plano de saúde, porque é um pouco mais, para mim, na minha cabeça, é mais isso. Agora, você vai concordar com todas as suas restrições que quando uma criança negra liga a televisão e vê outra criança negra nos anúncios, nessas coisas, é diferente de quando a gente não se via absolutamente, independentemente dos motivos que levem os anunciantes a apresentarem, né? Então, a gente tem um momento de transição e, ao mesmo tempo, de uma situação política de retrocesso, né? Como é que você vê o futuro imediato aí, fechando a nossa fala? Eu sou muito ligado ao mercado. Se você tem o chamado mercado dessa classe média preta, assim como você tem um mercado LGBTQI+. Então, não é uma inflexão, não é uma distensão, uma abertura, e a palavra aceitação é péssima. É péssimo, eu não uso essa palavra. Então, o que há dentro do capitalismo é apenas um negócio, né? Eles se viraram aí, eles se viraram, eles criaram a bolha deles de consumo, agora vamos aproveitar, né? Perfeito, Mauro. Muito obrigado pela sua participação. Nós não tivemos tempo de falar dos sucessos que você tem obtido ao longo da sua carreira, como é que você tem levado as suas ideias a um público interessado e interessante, e como isso tem contribuído para o avanço dessas pautas no Brasil. Mas, com certeza, vamos ter outras oportunidades de conversar com você, e aqui a gente já deixa nosso agradecimento e os parabéns pela sua obra tão importante. Valeu! Obrigado.